Fé não é ausência de dor, é permanecer, mesmo sentindo frustração. Olá, gente, tudo bem? Tô aqui, meu nome é Soraya, tô aqui na editora Raízes Cristã hoje para fazer uma live com uma escritora, Fátima Mateus, do livro Deus Gera o Impossível em Você. Esse é o livro dela. Nós vamos conversar um pouquinho com a Fátima sobre esse livro. Gente, eu tô aqui hoje para apresentar para vocês a autora Fátima Mateus, como eu disse antes. O livro dela é Deus Gera o Impossível em Você. É esse aqui. A Fátima é psicopedagoga, professora, evangelista, tem um ministério com mulheres já há algum tempo. Então, Fátima, se apresenta para nós, fala um pouquinho, e aí eu já quero falar sobre o livro contigo, porque esse livro hoje vai ser, eu acredito que uma bênção na vida das pessoas, porque ele fala sobre processo, sobre fé, sobre a espera em Deus, conforme Deus gera também no silêncio, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, como diz Lucas. Então, se apresenta e fala um pouquinho para nós o que foi para você já escrever o nascimento desse livro, sobre o que levou você a escrever essa primeira edição, vamos dizer assim. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Bom, gente, eu sou Fátima Mateus. Eu estou um pouco emocionada, né? Mas a gente vai tentar. Eu sou professora, também psicopedagoga, e amo a palavra de Deus. O que me impulsionou a escrever este livro é que eu sou muito apaixonada pela palavra de Deus. E nós temos vivido um tempo em que o próprio Jesus perguntou, certa feita, em uma de suas parábolas, dizendo: será que quando eu vier, eu acharei fé na terra? E é por isto que o Senhor depositou essa semente em meu coração, para que neste tempo de tanta desesperança, de tantas pessoas desacreditadas, nós possamos gerar fé através desta obra. Este livro, ele foi gerado através de muita dor, muita luta. Eu passei por um acidente de trânsito e dentro deste processo, o Senhor se manifestou na minha vida para poder falar comigo. Ele parou a minha vida por completo e falou: filha, escreve o que eu te digo, porque eu quero gerar coisas grandes na terra através de vidas que estão desacreditadas. E eu estava desacreditada da minha história. Eu estava triste, chateada, sem saber como fazer sobre a questão da situação do acidente que eu sofri. Mas Deus se manifestou neste momento para dizer para mim assim, ó: calma, estou no controle e a partir de agora eu quero gerar em você um novo tempo. E foi assim que surgiu esses escritos do livro Deus Gera o Impossível em Você. Que bênção, Fátima, que já iniciamos a live com uma palavra forte, com muita emoção. E realmente, antes de Deus gerar o impossível fora de nós, ele faz dentro, né? Ele vai gerando dentro da gente para depois possa gerar isso para fora. Aleluia. E esse processo antes da promessa, o livro mostra que o processo não é um atraso, que é uma preparação. Como que você entendeu isso? A dor, quanto isso doeu, como foi? Bom, eu quero começar essa resposta com uma frase que está no livro que o Senhor me deu quando eu estava escrevendo. O caminho do impossível, ele é santo, mas ele não é fácil, ele é difícil. Ele é dolorido. E quando dói, a nossa tendência é achar que Deus se esqueceu da gente. Mas o processo é o lugar onde Deus nos prepara para nos sustentar naquilo que Ele prometeu. O atraso aos nossos olhos é muitas vezes o cuidado de Deus para que não cheguemos despreparados ao destino. Deus fala
No teu livro, tu falas a questão também, o processo, ele não vem para nos paralisar, ele vem para nos alinhar. Então, eu acredito muito que Deus, quando nos coloca esses processos, ele vem alinhar ou endireitar nossas veredas, como diz a palavra, para que nós possamos depois dar o passo e caminhar no que ele quer para nós, né? Não no que nós queremos. É verdade. Aleluia. Aí você traz também uma coisa que me chamou bastante atenção, que você traz Maria, o sim que gera o impossível. E ali você fala sobre ela, e Maria aparece como uma referência espiritual. O que nós aprendemos com esse sim dela? Olha, Maria, ela nos ensina que dizer sim a Deus nem sempre vem acompanhado de explicações. Então, a gente precisa entender que dentro desse processo, o que nos importa com aquilo que o Senhor nos chama a fazer é que nós estamos acompanhados da presença dele, não das explicações. Quando Deus se manifesta para a gente fazer algo como ele se manifestou na vida de Maria, o que importa ali não é ela entender o que Deus queria para aquele tempo, mas entender que a presença dele estava favorecendo a vida dela para aquele tempo. E o sim dela foi um ato de fé, de entrega, de confiança, na verdade, mesmo sem entender todo o processo, né? Quando ela diz, cumpra-se em mim o teu querer, ela abre o espaço necessário para Deus trabalhar, para Deus gerar o impossível. E para Deus gerar o impossível em nós, é necessário, em primeiro lugar, a aceitação, sim. Dizer sim à sua soberana vontade. Não é por força, é pelo Espírito. E quantos estão aqui lutando contra a vontade de Deus? E é justamente esse sim de Maria que nos impulsiona a olhar para o alvo que é Jesus e entender que se ele nos chamou para fazer algo, ele nos garante, como ele garantiu pela presença do Espírito o que ele gerou em Maria, que foi Jesus, o Filho de Deus. Sim. Aleluia. Nasce quando nós começamos a obedecer e vencemos o medo, né? Primeiro vem a obediência. Primeiro, antes do medo, antes de tudo, a gente precisa obedecer. Acho que quando a gente começa a obedecer e entende que é necessário ter essa obediência, eu acho que o impossível fica mais próximo, né, de acontecer. Porque daí nós estamos nos entregando, né? Exatamente. Não tem como a gente gerar o impossível se nós não obedecemos, se nós não nos dispomos a aceitar o que Deus quer. Não é sobre o que nós queremos, é sobre o que Ele quer, e aí tudo vai dar certo. Amém. Até Lucas 1,38 fala, né? Eis aqui a serva do Senhor. Assim, a tua palavra. Aleluia. Fala, né? E deixa cumprir a palavra dele em nós. O impossível é gerado, o impossível é alcançado. Aleluia. É verdade, aleluia. Teve frustração no caminho da fé. Então, você fala que frustração não é falta de fé. E como lidar com isso sem desistir, sem fraquejar? Então, existem algumas emoções que a gente vai enfrentar quando a gente se submete à vontade de Deus no processo de gerar esse milagre. Então, a frustração ela é uma delas, mas a frustração ela não tem o poder de anular a fé. Ela revela a nossa humanidade, né? Ela se torna uma oportunidade de acessar a fé. Geralmente, a frustração nasce quando os nossos planos não estão alinhados aos planos de Deus. Ela é um choque entre o que eu esperava e o que Deus quer de fato que aconteça. Então, a gente acaba gerando esse conflito em nós, não é verdade? Esse choque gera conflito. Mas qual é o segredo, como você me perguntou? O segredo é não permitir que a frustração nos afaste de Deus, mas que nos leve para mais perto dele. Fé não é ausência de dor, é permanecer, mesmo sentindo frustração. Maria, ela tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Casar. Mas tudo foi mudado, tudo foi alinhado no propósito dos céus. E foi
foi alinhado para um propósito maior. Então entenda, essa frustração que tem batido a tua porta por esses dias, ela não tem o poder de anular a caneta que está nas mãos de Deus para gerar o impossível neste tempo. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. É. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, né? Quando a gente está cansado, mesmo quando a gente às vezes está com esse sentimento de frustração, mas que nós nos esperamos nele, confiamos nele, nós renovamos nossas forças. Sim. E para Deus, aprender a esperar nele, aprender a confiar nele, aprender a depender só dele, é isso que ele quer de nós, né? É isso que ele precisa também de nós, para que nós também possamos ver milagres e o impossível acontecer nas nossas vidas. Aleluia, eu creio. Eu creio. Eu creio. E depois você vem falando ali no livro do medo versus o chamado. Sim. E o medo, ele tenta mesmo nos paralisar, né? Aquele que a gente não quer dar o passo. E como avançar mesmo com medo? E ir a, né, completar o nosso chamado mesmo com medo? Olha, o medo, ele é visto biblicamente como uma ferramenta de desequilíbrio. Tá? E ele acaba sendo eco da falta de confiança no amor perfeito em Deus. Tá? E muitas vezes ele acaba nos fazendo olhar para o tamanho do nosso problema e nos esquecer que nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema. Não é verdade? Então, avançar com medo é uma questão de decisão, de não ser governado por ele. É você não aceitar ser governado pelo medo. E aí, eu coloco dentro desta obra uma frase da Joyce Meyer, que eu acredito que todos aqui conhecem, não é? Que ela fala assim, ó, quando o medo bater a sua porta, mande a fé atendê-lo. Então, hoje a gente está falando sobre uma coragem, né? Que não é não sentir medo, mas é uma coragem para obedecer mediante esse medo. Então, a gente vai enfrentar com coragem, né? Quando damos esse passo de fé, Deus nos encontra no caminho. O anjo disse para Maria assim, ó, não temas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Onde há graça, o medo perde o domínio. Aleluia! Hoje eu te convido em nome de Jesus a avançar com coragem, pela fé. Por quê? Porque a graça te sustenta. O medo não tem o poder, assim como a frustração também não tem, de invalidar a caneta que está nas mãos do Pai para gerar milagres em você. Aleluia! Aleluia. Segundo Timóteo 1:7 diz, né? Você está falando agora, eu me lembrei. Deus não nos deu o espírito do medo, mas de poder. Não, que deu de poder. De poder. Exerça esse poder com coragem. Aleluia. Aí você fala também, Fátima, no seu livro, sobre ansiedade e o tempo de Deus. No livro você vem falando sobre aprender a descansar em Deus. Como fazer isso nos tempos de ansiedade? Hoje é tudo, nós queremos tudo para ontem, né? Hoje tudo é muito rápido. Como que nós conseguimos fazer isso? Aleluia. A ansiedade, né, que ela nada mais é do que uma preocupação intensa, excessiva, que ela sobrecarrega o nosso corpo físico. Né? Ela também é conhecida como aflição, angústia, perturbação, que coração, podemos dizer assim, inquieto, que esquece por um instante que Deus está cuidando de tudo. É uma batalha entre a fé e aquele que confia. E o medo que a controla. Então, a gente fica nesse ringue de batalha, não é verdade? Então, descansar em Deus é confiar que Ele continua no controle, mesmo quando a nossa mente está agitada.
Tem alguém com a mente agitada aí? É aprender a entregar o que a gente não consegue controlar. É escolher confiar na fidelidade do Senhor. Oh, meu Deus! Que toda ansiedade caia por terra na noite deste dia. Oh, meu Deus! O teu pensamento, o teu intelecto não entende o agir de Deus, mas cabe a você, cabe a mim, acreditar que Ele está no controle de tudo. Né? E que ele vai manifestar o seu poder. Tem poder de Deus para ser manifesto na tua história. Como diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que você precisa. E tem um segredo aqui neste versículo, agradecendo por tudo que ele já fez. Ou você quer aprender a descansar em Deus em tempos de ansiedade? Aqui eu vou deixar um conselho. Seja grato pelo que ele já fez. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Um coração grato é um coração que recebe Deus, é um coração que está aberto para Deus, né? É verdade. Eu acredito que nós precisamos realmente ser gratos e agradecer Ele todo dia, porque só o ato Ele nos permitir acordar todos os dias, Ele já é misericordioso demais. Aleluia. Descansa. Deus vai fazer. Vai. Amém. O altar interior. Esse me intrigou um pouquinho, confesso. O livro fala sobre manter o altar aceso. O que significa isso na prática? Bom, é deixar Deus te encontrar sempre no altar, pois o fogo vem dele. Então, quando o anjo se apresenta naquele endereço em Nazaré, em que Maria estava, ela estava no altar, independente da circunstância, da situação da tua vida. Você precisa estar no altar, porque o fogo vem dele. Seu lugar secreto com Deus não pode ser abandonado. E quantas vezes nós abandonamos esse secreto? Então, manter o altar aceso é manter uma vida de intimidade com Deus, é estar no lugar em que Ele quer te acessar, é cultivar uma vida de estabilidade espiritual, mesmo em meio ao caos. A oração, palavra, é gratidão, é obediência diária. Eu não estou falando de religiosidade, é relacionamento constante, mesmo nos dias difíceis. Então, eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração. Fique no altar, pois há poder de Deus vindo dos céus para te fazer gerar milagres. Amém. Esse é o teu endereço. Não abandone. Aleluia. Aleluia. É um altar vivo, sustenta as promessas vivas, né? E a palavra de Deus é palavra viva, a promessa dele é viva. Aleluia. E ele cumpre todas as promessas que ele faz, né? Em Romanos 12:1 diz, né? Apresentem seus corpos como sacrifício vivo. Então nós temos que realmente estar com Deus o tempo todo para ele. O tempo todo. A identidade espiritual, você fala como ali o foco no público feminino, né? Você trabalha o seu ministério com mulher. E qual a maior mentira que impede muitas mulheres de viverem o impossível de Deus? A maior mentira de Satanás é fazer elas acreditarem que elas não são capazes, que chegaram tarde demais, ou que Deus usa apenas algumas pessoas. Deus usa mulheres imperfeitas como eu e como você. Disponíveis, dispostas a confiar nele. É sobre isso. Mulheres, acreditem, Deus já gerou potencial para que vocês possam mergulhar no impossível que ele tem para gerar para a tua vida e para a tua casa. Deus abençoe. Jesus. Quando nós esquecemos quem somos em Deus,
nós aceitamos menos do que ele nos prometeu e nós deixamos com que o inimigo às vezes aponte as suas flechas para nós, e isso faz com que a gente pense que não podemos ou que não somos capazes, né? Verdade. Mas nós somos, porque a Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nada além, nada menos do que isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Somos filhas do Altíssimo, né? Como diz a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí, você vem falando no seu livro sobre testemunhos impossíveis. Sim. Você compartilha testemunhos que fortalecem a fé. Por que os testemunhos são tão importantes na sua visão? Olha, porque os testemunhos nos lembram que Deus continua agindo. E eu quero agradecer, aproveitar esse momento para agradecer e quero compartilhar com quem está na live sobre os temas rapidinho aqui de cada mulher que contou o seu impossível. Lidiane Lopes, eu suportei o processo para viver o propósito. Amém. Roselaine Cristina, ele gerou cura em meu emocional e no meu físico. Adriana Cantino, a oração em família, move testemunhos. Vanessa Reis, eu recebi a visita de Jesus de Nazaré. Essa ela foi ressuscitada como Lázaro. Liliane Rabelo, ele gerou restauração em meu casamento. Vanessa Sabino, Jesus me ensinou a ser uma adoradora por excelência. Ela enfrentou o câncer. Tirani Machado não podia gerar filhos, mas Deus gerou em mim o milagre de ser mãe. Lucélia Portugal, Deus gerou em mim o poder de adorá-lo, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Glaucia Moura, Deus converteu e curou o meu esposo. Janaína Santana, eu fui curada de câncer hereditário. Luciene Persiliano, um testemunho real de dor, superação e milagre, porque eu perdoei a minha mãe. Fátima Lima, meu esposo foi liberto e curado. Gilmara Oliveira, meu testemunho sobre o período em que enfrentei o câncer de mama. Tamara Reis, Deus me refez, estou curada para curar. E Simone Vitorino, né? 15 mulheres. Minha filha foi curada de alopécia areata torta. Então, esses testemunhos fortalecem a nossa fé, geram esperança e nos mostram que se Deus fez uma vez, Ele pode fazer novamente. Ele pode fazer novamente. Ele está fazendo novamente. Esse é o nosso Deus. Amém. Aleluia. Amém. Quando o impossível ainda não aconteceu, aí gera aquela pergunta: que palavra você deixa para quem ainda não viu o milagre? Eu creio que quem está aqui comigo está esperando. A Liliane é uma das escritoras que está aqui conosco. Eu não sei se tem mais meninas aqui, né? Dá um oizinho aí, meninas. Né? A Vânia, ela é minha amiga de faculdade há 300 anos atrás. Que Deus abençoe todos que estão aqui. Também foi uma que gerou, né? Gerou em mim um filho incrível, onde a medicina disse não. E Deus me disse sim. Louvado seja Deus por tua vida, Vânia. Você pode entrar na nossa segunda edição, em nome de Jesus, hein? Então, o que eu tenho, muitas mulheres, né? Muitas pessoas estão esperando, estão na expectativa do impossível. Então, o que eu tenho para liberar sobre o teu coração é: não desista, você está no meio do processo. O silêncio de Deus, ele não é ausência, ele é trabalho invisível. Continue crendo, porque o tempo de Deus é perfeito e o milagre chega no momento certo. Apenas creia. Maria só precisou de fé, porque do resto Deus tinha para fazer o que Ele fez e Ele continua fazendo em nós. Aleluia.
Aleluia, amém. Deus nunca chega atrasado, né? Ele Não, chega no tempo certo, na hora certa. chega no tempo. Tem um tempo determinado para todas as coisas. É que às vezes nós queremos passar à frente, né? É verdade. Mas Deus tem o tempo maravilhoso e perfeito. E perfeito. Nós queremos. Eu, esses tempo atrás, estava me perguntando por que eu cheguei tão tarde. Eita. Mas eu entendi que era o processo que eu precisava passar. Era a forja que eu estava passando para poder chegar. É verdade. E você entende que você precisa passar por esse processo, porque ele vai, né, te transformar, te forjar ali para você poder viver o que Deus tem para ti. É verdade. É maravilhoso. E nós queremos repreender agora, em nome de Jesus, toda tentativa de aceleração daquilo que ainda não chegou o tempo de Deus na tua história. Creia tão somente, tudo é no tempo. Descansa no Senhor. O que Ele tem para fazer, o inferno não pode invalidar. E o nome do Senhor será glorificado pela tua quietude. Aquieta, te acalma e te anima, porque o Senhor já está trabalhando em silêncio. Amém. Ouvindo a voz de Deus no processo, isso eu acho que é uma coisa que muitas pessoas perguntam. Eu não sei se para você, mas eu já ouvi várias perguntas sobre ouvir a voz de Deus. Como discernir a voz de Deus em meio ao barulho da dor? Uma coisa que eu entendo é que a voz de Deus nunca contradiz a sua palavra. E em meio à dor, é preciso a gente silenciar, como diz o louvor, né, da Sara Farias. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Então, nós precisamos silenciar essas vozes e buscar intimidade. Deus fala com paz, direção e verdade, mesmo quando o cenário é difícil. Então, para discernir a voz de Deus só pelo Espírito Santo, eu precisei discernir essa voz quando eu estava nesse processo de luta, de guerra interior. E eu parei. Uma das coisas que o Senhor fez foi parar para ouvir o que Ele queria para este tempo. E eu tive ouvidos abertos e atentos para fazer aquilo que Ele quer e ser direcionada pelo seu Espírito. Aleluia. Aleluia. Deus fala, né, no silêncio de um coração que se rende, de um coração que se entrega, né, aqui quebrando. E ali, em João 10, 27, ele fala que as minhas ovelhas, as ovelhas dele, ouvem a voz dele. Aleluia. Jesus, aleluia. Todas que estão aqui vão ouvir a voz de Deus, porque todas são ovelhas, todos somos filhas dele. Aleluia. A gente é considerado como filho de Deus quando a gente ouve a voz do Espírito. Eu creio, né, que tem uma multidão, aleluia, de mulheres que estão sensíveis a essa voz, porque são filhas do Rei. Jesus. Aleluia. Eu vou abrir aqui para... Não sei se alguém que está aqui online quer fazer alguma pergunta para a Fátima. Eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem fazer, senão nós vamos caminhar para o final, para o encerramento. Amém. Deixa eu ver se alguém vai fazer aqui uma pergunta. Não? Então, vamos contar continuidade. Vamos lá. Uma palavra profética final. Que palavra você libera hoje para quem está nos assistindo? Deus não desistiu de você como Ele não desistiu de mim. Ele continua agindo nos bastidores. O impossível que você espera não está morto, está em processo. Um ventre cheio, eu digo isso no meu livro. Um ventre cheio de fé nunca estará vazio. Confie, permaneça e creia. Deus está gerando algo extraordinário dentro de você. O milagre pode nascer até mesmo do coração que já desistiu, quando a fé continua servindo. Deus vai transformar a tua espera
em testemunho, somente creia. Ei, um ventre cheio de fé nunca ficará vazio. Recebe hoje fé para o teu coração desesperançoso e creia tão somente que o Senhor está agindo nos bastidores da tua história para que você seja o próximo a contar milagres, porque Deus gera o impossível em você. Ô, Glória! Glória. A Vânia fez uma pergunta. Como Sim. começou o desejo de fazer esse livro? Então, Vânia, enquanto esse livro ele era gerado, esse desejo surgiu quando eu passei pelo processo de um acidente que teve num trânsito e uma moto colidiu com o meu carro. Eu entrei num desespero muito grande porque eu estava indo pregar, isso foi em agosto, no dia 6 de agosto deste ano, e a pregação não aconteceu. Antes das 7 horas, mais ou menos, eu sofri esse acidente aqui em Campo Grande, agora estou morando aqui, e foi um momento de muita guerra que eu tive por não entender, porque eu fiz tudo certo no trânsito, mas o imprevisível aconteceu. Então eu entendi que o Senhor me parou naquela noite, porque enquanto esse livro estava sendo gerado, Deus estava gerando em mim um novo tempo de fé fortalecida nele, de sensibilidade à sua voz e de uma resistência pela qual eu nunca tive na minha vida. Eu tive que resistir a ameaças. Exatamente, eu entendi que antes de Deus gerar algo através de mim, Ele estava gerando algo dentro de mim. E o processo não foi apenas escrever, mas foi sobre um alinhamento da vontade de Deus com a minha vontade. Então foi sobre alinhamento. Deus me parou para eu entender o propósito que Ele queria fazer para este tempo e o projeto que Ele queria gerar neste momento. Então foi assim que aconteceu, num acidente de trânsito. Na madrugada chorando, e eu, a lamentar, o Senhor se apresentou com a sua palavra e disse para mim: eu não quero você chorando, não. Eu quero você gerando. Foi assim que eu me animei no Senhor, ó, peguei a caneta e comecei a escrever o que os céus queriam registrar para este tempo. Milagres na vida de outras mulheres que iriam trazer fé sobre a vida de vocês que estão aqui e sobre a vida de muitos que terão oportunidade de acessar esta obra. Deus gera o impossível em você. Amém. Aleluia. Aleluia. Bom, gente, eu vou pedir então para a Fátima fazer uma oração de encerramento, mas antes dela fazer essa oração, eu vou convidar você que está aqui, você que não leu o livro ainda, que não viu o livro da Fátima ainda, gente, é esse aqui. Tem para vender no site da editora, www.editoraRaizescristã.com.br. Tem também para vender o e-book na Amazon. Eu não sei se a Fátima ainda está com livros com ela, porque ela tem também... um pouquinho, tem um pouquinho aqui, tem acho que 20 unidades. Então, vocês podem entrar nessas redes. Nós temos aqui no site, no Instagram da editora também tem o link para o site também ali, pode na bio, pode entrar também, não tem problema, tá? E aí nós convidamos vocês a vir conhecer esse livro, esse chamado que a Fátima teve, e mesmo com um pouco de medo, mas por obediência, por fé, por amor a Deus, ela deu o passo, escreveu, e hoje ela modifica e tem vários testemunhos já de modificações que ela fez na vida de outras mulheres. Eu quero já agradecer, Fátima, você a participar da live, agradecer a palavra, agradecer o que você disse, muita coisa, eu acredito que para várias aqui, do que a Fátima disse, tocou, como se estivesse falando comigo e sendo resposta de oração. Então, eu te agradeço.
em nome de Jesus, pela oportunidade de te conhecer, porque a gente só se falava pelo WhatsApp, mas poder te ver, poder conhecer um pouquinho de você e saber a mulher forte que você é, a mulher, como você evangeliza, e tinha uma pessoa aqui falando, oi, tia Fátima, que é uma professora amorosa, e eu acredito, e pelo um pouquinho que eu tive de contato contigo, que você leva realmente o amor de Deus e espelha o coração dele para as pessoas em sua volta. Aleluia. Então a gente vai orar, né? Aí depois eu agradeço. Em nome de Jesus, né? Tem alguém para Jesus aqui, de repente você entrou nessa live e por um acaso, né, na nossa vida nada é por um acaso, mas se você não aceitou Jesus ainda como seu único e Salvador, nós queremos estender esse momento, o nosso convite a você, porque viver sem Jesus não dá, Jesus é tudo, Ele está voltando, não tem mais tempo para a gente perder tempo. Graças a Deus eu tive a oportunidade de escrever esse livro, mas nós sabemos que, né, nós não temos tempo mais, e o seu coração seja convencido pelo Espírito. Amém? Que Deus abençoe, viu, Tainara? Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, pela tua família, e a gente vai estar aproveitando nesse momento, então, de oração e entregando, tá? Sua vida ao Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não sou merecedora, mas o Senhor é bom, é fiel, e a sua bondade e misericórdia tem me seguido por todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero te agradecer a oportunidade, Senhor, de participar desta live, juntamente com a tua serva, juntamente com a editora, Senhor, Raízes Cristã, profetizando, Senhor amado, sobre a vida dele, Senhor amado, crescimento, que muitos outros escritores sejam inspirados através da vida dele, Senhor amado, a não deixar na gaveta seus projetos, mas que eles venham, Senhor amado, encontrar a raiz, Senhor, raízes cristãs, Senhor, encontrar a raiz em ti de também, Senhor, se levantar para escreverem as suas histórias. Senhor, eu quero te apresentar cada um que está aqui nesta live, fazendo parte deste, Senhor, momento tão especial e único na minha vida. E eu quero liberar sobre a palavra de cada um a tua vitória. Senhor, eu creio que tu há de gerar impossíveis, Deus, porque para ti todas as coisas são possíveis. Senhor, visita este coração duvidoso e coloca fé para a glória do teu nome. Senhor, ainda que seja como um grão de mostarda, mas que vidas possam sair daqui, Senhor, na certeza de que o Senhor está gerando algo e que o testemunho deles será divulgado, Senhor, para testificar o teu poder. Senhor, toma a Tainara e sua família em suas mãos. Senhor, tua filha esteve aqui conosco nesta live. E eu libero sobre a vida dela a tua bênção. Senhor, visita a causa que é impossível aos olhos dela e ao coração dela. Mas eu creio, Senhor amado, que tu já estás gerando e que ela vai suportar o processo e viver o propósito para testificar que o Senhor fez. Oh, meu Deus, manifesta poder, Senhor, deste endereço que ela se encontra. E, Senhor, que ela possa, assim como Maria, dizer: eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu querer. Tomar Vânia e as demais pessoas que aqui comigo participaram, cada escritora, Senhor, que teve um tempo da sua vida para gerar, Senhor, os escritos deste livro, e que, Senhor, nós possamos, Senhor, ser regados de pé num tempo tão difícil para glorificar o teu nome, na certeza de que tu ainda gera em nós os impossíveis. É o que eu te peço por cada vida, cada família, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Obrigada. Eu quero agradecer a editora. Vocês chegaram num momento na minha vida que eu estava num desespero muito grande.
Vocês já viram uma escritora que dá data de lançamento sem ter livro ainda impresso? Fui eu. Deus gerou o impossível na minha vida. Aconteceram muitos imprevistos e eu não pude manter do jeito que eu estava imaginando, né? E graças a Deus que o Senhor colocou vocês no meu caminho. E tudo que vocês fizeram por mim, que o Senhor recompense, porque eu não tenho como recompensar. Eu só tenho como dizer que vale a pena fazer o livro pela editora Raízes Cristãs. E eu fiquei muito feliz que depois que vocês fecharam o contrato comigo, eu vi tantas escritoras lindas aqui gerando seus livros. Eu me emocionei com cada uma. Estou tentando seguir já alguma delas. E que o Senhor abençoe, que o ministério e a vida delas levem para casa. Amém. Glória a Eu Deus. quero agradecer. Algumas. A Tainara é uma escritora, o livro da Tainara está pronto, quase pronto. A Vanessa estava online também, a Kellen. Eu vi as três, me perdoe, tem mais alguma que eu não vi, pode falar um oi ali, mas essas três eu vi aqui. Que os livros da Vanessa já recebeu, já fez a live comigo. Agora a Tainara ainda vai receber o dela, agora em janeiro, e a Kellen também. Olha, só o título do livro delas já tem falado ao meu coração. Então, assim, que Deus abençoe a vida de vocês. Meninas, continuem sendo esse vaso disponível nas mãos de Deus. Amém. É muita peleja a gente fazer a obra de Deus. É muita luta. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma indesistível, porque enquanto o inimigo tem se levantado e falado para mim, e para que ficar nisso? Eu continuo acreditando que através da minha vida, mulheres serão acessadas e o poder da fé germinado para a glória do nome do Senhor. Dói a gente fazer a obra, mas a palavra que eu tenho, continuem. Você que está aqui com a gente, que não está fazendo nada para o Senhor, recebe o impulso dos céus para fazer o que Deus quer. Você não é cópia de ninguém. Você vai gerar a sua própria história em Deus, seja no louvor, seja na palavra, seja escrevendo. Avancem, eu sei o que eu estou passando. Então, por isso que eu digo, não desistam de continuar fazendo a obra de Deus. Tá? Um beijo a todas as escritoras aqui presentes, as escritoras que estiveram comigo nesse processo, a editora, a minha igreja, a Davi, que me deu as mãos, que esteve comigo em todo o processo, todos, a minha família, meu esposo, meus 2 filhos. Eu só tenho que agradecer. Você acredita que no culto de gratidão que eu fiz aqui, no final eu não fiz o do agradecimento, porque eu fiquei muito emocionada, foi tudo muito assim intenso para mim, mas hoje eu quero agradecer a todas as escritoras e todos os meus amigos e a vocês que eu estou conhecendo agora, e que Deus abençoe a vida de vocês. Deus vai gerar o impossível na história de vocês. E não é sobre fama, tá? Uma coisa que eu quero registrar. Não é sobre fama. É sobre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, se a gente puder ser um instrumento que ele quer para esse tempo, nós vamos ter a certeza de que quando ele voltar, nós temos a garantia de que o nosso lar no céu não vai ser só para nós, mas vai ser para outros que estão sendo alcançados. Eu não aceito perder a minha família para o inferno. Eu não aceito perder os meus amigos para o inferno. Então, essa obra é para aqueles que eu conheço, não é para eu me tornar conhecida, mas é para que aqueles que eu conheço eu seja um canal de fé para a glória do nome do Senhor. Amém. Que haja vida em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Fátima. Obrigada a todas que estavam aqui, todos que estão presentes.
que entraram, uns conseguiram ficar, outros não. Nós agradecemos a todos. Obrigado, Fátima. Até o próximo. Já estamos aguardando a segunda edição. O ano de 2026 seja um ano de resistência para a vida de cada um de nós e que nós consigamos alcançar aquilo que o Senhor tem reservado do outro lado. Feliz ano novo para todos vocês. Que Deus lhes abençoe. Amém a nós todos. Feliz ano novo. Tchau, gente. Tchau.